Olá, queridos irmãos, estamos aqui juntos novamente. Nosso abraço a todos. Eu e Dilceia estamos aqui para continuarmos o estudo do nosso livro Ave Cristo. Só para lembrar a vocês que nós estamos estudando o capítulo 4, intitulado Aventura de Mulher. Como vai, Dilceia? Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui de novo. Muito bom. Então, meus irmãos, nós, eu e Dilceia, vamos apresentar hoje uma continuidade do estudo do capítulo 4, né, que já vimos abordando em estudos anteriores. E neste caso, só para lembrar para vocês, evidentemente que agora, antes de nós começarmos propriamente o estudo, né, nós vamos, através da prece, nós vamos unir os nossos corações, mentalizando a figura querida do Cristo, e agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos nessas vibrações amigas e fraternais, estudando, né, o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, porque essas obras de Emmanuel nos trazem as informações do cristianismo na sua fase primitiva, onde existiu um trabalho maravilhoso de divulgação, de lutas e de renúncias que nós estamos agora aprendendo e recordando. Enfim, nós estamos muito agradecidos por essa oportunidade de estudo e rogamos a proteção para durante todos os momentos em que estivermos trocando essas ideias. Em nome de Jesus, em nome de Emmanuel, pedimos permissão para iniciar os nossos estudos, então. Então, só para lembrar para vocês que Helena tinha viajado com a sua governanta Anacleta para a ilha de Chipre, e elas estavam lá hospedadas com os parentes, com os amigos, para que ela pudesse, então, afastada lá de Roma, daquele burburinho de Roma, ela poder recuperar-se. Evidentemente que a família dela não tinha conhecimento da gravidez, porque já que o seu noivo Emiliano tinha morrido em combate, né, não foi possível que ele conversasse com os pais para pedir a sua mão em casamento. E acontecera que elas tiveram a oportunidade de consultar um mago, que já foi colocado em estudos passados, e esse mago chegou a informar a ela que ela preservasse a maternidade, insistiu nesse aspecto. Mas ela, de qualquer forma, extremamente, assim, numa posição de quase que desespero perante aquela que ela não imaginava que fosse acontecer tudo isso, perante a sociedade romana. Ela não poderia apresentar-se daquela maneira, não seria bem aceita essa situação, que seria um problema grave na família. Então, ela, à distância, estava tentando uma solução. E agora, neste momento, que é um momento decisivo aqui do capítulo, ela tenta tomar uma beberagem lá, uma infusão de ervas, que talvez pudesse levá-la, né, ao abortamento, à perda daquele feto, mas naquele momento, até foi quando Dilceia, na aula passada, chegou a informar isso, naquele momento que ela já preparou essa beberagem, ela foi envolvida por um estado, assim, um estranho torpor, como se ela estivesse sendo envolvida por fluidos anestesiantes que pudessem levá-la a um sono antes dela tomar, né, essas infusões que poderiam levá-la à perda da criança. E aí, neste momento, o Emiliano aparece para ela como se fosse de um sonho, ela assim, no estado de semiconsciência ali, mas ela percebe, né, a presença do noivo, né, que já havia desencarnado, e ele se apresenta com um ferimento no tórax, né, como teria morrido em batalha. E aí, nesse momento, ele faz um pedido a ela direto. Ela estava imaginando assim, é como se ela estivesse sonhando, acordada, mas ela estava tendo realmente um contato real, né, com a presença do noivo ali desencarnado, né? Então, ele diz para ela assim: Helena, perdoa e compadece-te de mim. Minha violenta separação do corpo foi uma prova terrível. Não me recrimines. Daria tudo para permanecer e desposar-te, mas o que podemos fazer quando os céus se pronunciam contra os nossos desejos? Poderás imaginar o martírio
de um homem colocado além do túmulo, sem meios de amparar a mulher que ama. Então, ele se apresenta para ela muito emocionado e tentando convocá-la, né, à realidade para que ela não assumisse uma atitude irresponsável em relação àquela situação. A moça, transitoriamente desligada do corpo físico, o via aterrada. Esse desligamento transitório é que favorece o fenômeno da segunda vista, né, em que ela tem mais facilidade de estar em contato com o mundo espiritual. Então, se pudesse, fugiria sem detença, ela apavorada com aquela situação. Emiliano era apenas uma sombra do atleta invejável que conhecera. Assemelhava-se a um fantasma que a parca vestira de dor, e somente os olhos vivos e fascinantes eram os mesmos. Fez menção de recuar, quer dizer, Helena ainda muito assustada com aquela situação, fez menção de recuar e esconder-se. Entretanto, sentiu-se como que chumbada ao solo e presa por laços imponderáveis ao amante redivivo, né? Como se ele tivesse voltado à vida ali temporariamente. Mostrando o propósito de tranquilizá-la, o recém-desencarnado aproximou-se com mais carinho e falou: não receies, a morte é uma ilusão. Um dia estarás igualmente aqui, tal qual todos os mortais. Sei quão tempestuoso te parece o horizonte. Quase menina, foste surpreendida por dolorosos problemas do coração. No entanto, sempre vale conhecer, mais cedo, a verdade. No íntimo, a jovem desejou saber por que tornava ele do mundo das sombras, amargurando-a. Já não possuía suficientes razões para apoquentar-se, né, para se aborrecer, digamos assim. E aqui nós fazemos um pequeno intervalo para falar um pouco sobre o que foi dito atrás, porque o rapaz, ao se apresentar sem espírito para ela, no corpo espiritual, ele era apenas uma sombra do atleta que ela conhecera. Assemelhava-se a um fantasma que a parca vestira de dor. Por ter ele desencarnado em situação violenta, de agressão, e estar em grande sofrimento no mundo espiritual, embora fosse uma entidade que tivesse bastante equilíbrio para poder falar dessa forma com ela, mas, de qualquer maneira, do ponto de vista da visão dela em relação ao corpo espiritual em que ele se apresentava, ele estava muito modificado em relação ao trauma da desencarnação. É como diz que se assemelhava a um fantasma que a parca vestira de dor. Essa palavra parca refere-se a uma das parcas da mitologia greco-romana. E essas parcas são as três parcas. Essas três parcas são as deusas do destino na mitologia romana, correspondentes às moiras na Grécia Antiga. Essas três parcas controlavam o curso da vida de todos os mortais, segundo as interpretações mitológicas da época, decidindo o nascimento, os acontecimentos da vida e a morte das criaturas através de um tear, como se elas fossem fiandeiras da vida, né? Elas usavam o fio da vida até que chegasse num ponto que pudesse ser cortado o fio da vida. Uma visão muito interessante, uma metáfora muito bonita da interpretação greco-romana, né, dos destinos das criaturas e de como suas vidas são terminadas. As decisões das parcas eram imutáveis. E aí a mitologia classifica que as três parcas são uma chamada Cloto, ou então Nona, que era a fiandeira que tecia o fio da vida. A outra, Láquesis, ou décima, que sorteava a extensão e a trajetória do fio. Olha que curioso. Determinando a duração da vida de cada pessoa. E tinha a terceira, chamada Atropos, ou também chamada Morta, que era implacável. Era aquela que cortava o fio com as suas afiadas tesouras no momento exato e predeterminado. Então, dessa forma, essa
união das três criaturas mitológicas, elas tinham a ver com o destino, a duração da vida e o momento em que seria retirada, ou seja, o momento em que o fio da vida seria cortado. Interessante essa informação mitológica, né, que fica aqui como uma curiosidade histórica para nós. E aqui continua o diálogo do rapaz desencarnado com Helena, de Emiliano com Helena. Pensando que o amante estivesse exonerado de todos os deveres morais, considerava no íntimo da consciência: por que insistirá Emiliano em acompanhar-me quando ele já se encontra livre? Não fora arrebatado da terra a moradia da paz, que é uma interpretação mitológica também de Helena aqui, né, que ele foi para a morada dos felizes, né, os campos elíseos para os campos da paz, mas deixando transparecer que ele percebia as palavras inarticuladas, o inesperado visitante respondeu. Então, ele, como espírito, está colocando para ela conselhos muito pertinentes, conselhos muito amadurecidos para compreender melhor as leis da vida. Olha só o que ele vai dizer para ela agora aqui. Ó. Não creias que seja o sepulcro uma passagem direta para o domicílio dos deuses. Ou seja, eu não estou no reino da paz e da felicidade, não. Né? Vivemos longe da luz quando não cogitamos de acendê-la no nosso próprio coração. Além da carne em que nossa alma se agita, somos defrontados por nós mesmos. Os pensamentos que alimentamos são teias escuras que nos prendem à sombra ou às sendas de sublime esplendor, impelindo-nos para a frente. Aqueles que deixamos para trás retardam nosso passo ou favorecem-nos o avanço, conforme os sentimentos que a nossa memória lhes inspira. Não suponhas haja impunidade nos tribunais da justiça divina. Recebemos invariavelmente segundo as nossas obras. Então, ele está falando para ela uma mensagem bastante baseada nos princípios cristãos, falando da continuidade da vida, falando da nossa responsabilidade perante as nossas ações durante o que fizemos durante a nossa existência. Então, nós vamos receber segundo as nossas próprias obras. Então, é uma colocação até de certa base evangélica, realmente, que ele estava passando para ela. E vai depender do que fizemos na vida para que as pessoas que guardam a nossa memória sejam favoráveis ou contra nós próprios, dependendo do que fizermos na nossa existência. Então, ele está colocando para ela a realidade da vida após a morte. Isso é muito importante, porque ele está tentando trazê-la a uma situação de avaliação mais racional da vida dela, que era muito jovem ainda, mas estava a ponto de tomar uma decisão de muita importância, do ponto de vista espiritual. Nesse ponto da singular entrevista, Helena recordou-se mais nitidamente do enigma, falando aqui, né, do enigma que a dilacerava. Acaso Secundino, quer dizer, é o segundo nome do Emiliano, né? Acaso Emiliano voltava do sepulcro para lembrar-lhe as obrigações de que pretendia desvencilhar-se? Ou seja, ela queria ficar livre da criança, ela está se auto-interrogando, será que ele está voltando porque ele quer falar comigo em relação às obrigações que eu tenho, né? Na maternidade? Ela pensou isso aqui. Súbita aflição assomou-lhe a alma inquieta. Como alijar o fardo de angústia? Reconhecia-se entre o espírito de Emiliano, a relembrar de uma felicidade que não mais lhe sorriria na terra, e uma criança intrusa a ameaçar-lhe a existência. Olha só que situação, que fica uma luta de ideias no coração dessa jovem, muito jovem ainda, e não tinha uma formação espiritual mais aprofundada para saber valorizar a vida como deveria ser. No fundo, ela queria ser mãe e desenvolver no próprio coração os potenciais de ternura que lhe explodiam no peito, mas não nas circunstâncias em que se achava. Então, é muito comum as criaturas ficarem nessa luta íntima, né, entre o bem e o mal dentro da criatura, como se estivessem digladiando entre si. Né? É a questão que em psicologia se fala ambivalência afetiva, né, entre você
ser a favor de uma coisa e, ao mesmo tempo, ser contra aquela coisa. Então, essa luta, né, de ideias na criatura cria um clima assim, de muito estresse, né? Dificuldade para a pessoa tomar decisões. E aí ela diz assim, olha, jamais sentira tão grande flagelação moral. Porque lá no íntimo, né, o instinto maternal fala muito alto. Ela gostaria de ser mãe, mas naquela situação, ela não tinha como apresentar à sociedade, né, aquela criança, cuidando dela como mãe, com o futuro noivo já desencarnado. Né? Futuro marido, né, já desencarnado. Lágrimas ardentes escaldavam-lhe os olhos. Ajoelhou-se desesperado e gritou. Isso nós estamos na continuidade do sonho, sonho entre aspas, né? Que é um sonho e realidade que está acontecendo com ela ali. Como me pedes compaixão, se sou mais desventurada? Compreenderás, porventura, o tormento da mulher sob o grilhão de compromissos que lhe deslustram a dignidade pessoal? Sabes o que significa esperar um acontecimento desonroso sem o braço que nos prometeu segurança e carinho, que, né, infelizmente, ele tinha desencarnado? Os mortos não conseguem penetrar o infortúnio dos vivos, porque, se assim não for, me levarias também. A convivência dos seres infernais deve ser mais benigna que o contato dos homens cruéis. O desfigurado mensageiro acariciou-lhe a cabeleira sedosa e observou. Veja bem, como que ela, embora muito jovem, contrapõe, né, raciocínios até bastante lógicos para ele. Claro que ela não está valorizando muito a situação do sacrifício de cuidar da criança, mas ela está colocando a situação de ela, vamos dizer, ser repudiada na sociedade, né? E perturbar profundamente a vida dela com 17, 18 anos, dali para frente, e seria um problema grave. Ela não estava querendo aceitar, lamentavelmente, né? A sociedade hipócrita impunha contra a pessoa, né? Vamos dizer, ações negativas, de rejeitar a pessoa, de humilhar a pessoa, né? Como se, né, outros não fizessem, não tivessem cometido erros como ela teria cometido, ou piores. Né? Aí o desfigurado mensageiro acariciou-lhe a cabeleira sedosa e observou: não blasfemes, não, venho rogar-te valor. Venho para rogar-te valor. Não Olha que frase muito bonita para a gente prestar atenção, porque ela cala fundo nos corações. Não desprezes a coroa da maternidade. Se aceitares a prova difícil, com submissão aos divinos desígnios, não nos separaremos. Juntos em espírito, prosseguiremos em busca da alegria imortal. Suporta com serenidade os golpes do destino que hoje nos fere. Não menoscabes, não desprezes o rebento do nosso amor. Às vezes, nos braços tenros de uma criança, encontramos a força que nos regenera e nos salva. Não recuses, pois, a determinação dos céus. Guarda contigo a flor que desabrocha entre nós. O perfume de suas pétalas alimentar-nos-á a comunhão. E um dia reunir-nos-emos de novo nas esferas da beleza e da luz. Veja que ele tinha, embora relativamente recém-desencarnado, mas ele tinha uma base assim espiritual muito forte na sua personalidade, de convocá-la ao amor verdadeiro, né? Pedindo a ela para não desprezar a maternidade, dizendo que ele, em espírito, continuaria junto dela, amparando, ajudando, até que os deuses decidissem no futuro quando eles poderiam novamente, né, se reencontrar. Ele estava procurando abrir para ela um caminho de felicidade futura, caso ela viesse a aceitar a maternidade no momento, mesmo com as injunções sociais difíceis que ela teria que enfrentar junto à família, junto aos amigos, etc. Mas o fato é que ele estava aconselhando-a do ponto de vista espiritual, era um aconselhamento
muito profundo no valor de sentimento, né? Que ele estava chamando a responsabilidade da maternidade. E isso é uma colocação de um valor espiritual muito grande, ou seja, esse rapaz ele tinha, né, um grau de evolução espiritual bastante considerável para falar assim com a sua pessoa querida, embora ele estivesse no plano espiritual e não poderiam estar juntos fisicamente, né? Então, olha só o que foi acontecendo aqui. A jovem tentou prolongar o entendimento daquela hora inesquecível, contudo, talvez porque expandisse a sensibilidade em desequilíbrio, a figura de Emiliano como que se fundia em névoa esbranquiçada, afastando-se, afastando-se, e chamava-o em voz alta, mas debalde. Acordou a gesticular no leito, bradando desvairado, Emiliano, Emiliano, quando já o sonho estava se desfazendo ali, um dos braços agitados derrubou involuntariamente a taça próxima, entornando-lhe o conteúdo. E perdera-se a criminosa tisana, quer dizer, a infusão, a beberagem que tinha sido preparada, foi derrubada acidentalmente por ela, diríamos talvez nem propriamente de forma acidental, mas era preciso que isso acontecesse. Helena enxugou pranto copioso, e porque não mais pudesse conciliar o sono, levantou-se e procurou o ar fresco da madrugada num terraço vizinho. A visão do firmamento estrelado, como que ele suavizou o tormento íntimo, e as veludosas vibrações que vinham do mar secaram-lhe os olhos úmidos, acalmando-lhe o coração. Mais reservada e mais abatida, esperou resignada a obra do tempo. Então, a aparição do noivo foi muito providencial para ela em sonho. Evidentemente que essa aparição aqui é como se era desdobrada parcialmente do corpo, pudesse ser a visão perfeita do rapaz. E ele, ao se distanciar dela, é como se ele estivesse desfazendo a sua própria forma, mas ela também estava numa situação de desequilíbrio emocional muito grande e ficou difícil haver uma continuidade do diálogo, que já deve ter sido um pouco difícil para aquele espírito manter durante algum tempo, naturalmente com amparo espiritual, para que ele aconselhasse a jovem, mas ela acabou, assim, em desespero, acordando agitada, derrubou lá o produto, né, que ela ia tomar, e, felizmente, isso aconteceu dessa forma, e ela, ao buscar o contato com a natureza à noite, saindo do seu quarto, respirando o ar puro da noite, ela estava assim, próxima do mar ali, né? As vibrações da natureza que vinham do mar, ela começou a acalmar o coração. E aí vem a frase final aqui, olha, mais reservada e mais abatida, esperou resignada a obra do tempo. Então, ela, com o amparo do noivo desencarnado, ela resolveu, afinal de contas, esperar que a natureza chegasse, né, a termo, né, que a gestação chegasse a termo, que ela tivesse aquela criança. Agora, como que ela ia resolver depois, seria outra história, mas, felizmente, ela foi vencida pelos argumentos assim, muito sensatos, né, e de valor moral muito grande, e o seu noivo passaram para ela, implorando que ela respeitasse a maternidade, que ela aceitasse a maternidade. Isso seria um futuro muito melhor para eles, para que eles se unissem, em definitivo, por sentimentos mais elevados. Ele se desfez durante o sonho, e ela, então, acabou por decidir que, tá bem, então eu vou aguardar até que a gestação chegue ao fim. E, a partir de agora, eu vou pedir de você que possa dar continuidade aos estudos, então. Vamos ver como as coisas vão caminhando. Aí, lembrando uma frase do autor que eu achei muito bonita, os dias corriam sobre os dias. Ou seja, pela interferência do Emiliano, pela interferência do Alto, ela começou a ter uma outra visão. Ela ficou mais resignada à condição de ter a criança. E contava também com o auxílio de Anacleta, que era a sua dama de companhia, a governanta, que estava ali com ela para lhe prestar todo o atendimento. Então, a Anacleta
leal e amiga, obteve indiretamente conversações reiteradas e supostamente sem importância com Balbina todos os informes imprescindíveis, a assistência que devia prestar-lhe, e depois de longas semanas em que se manteve acamada, a moça Patrícia deu à luz uma pequenina. Então, o que aconteceu? Só a Anacleta sabia do que ia acontecer. Elas estavam isoladas, alugaram uma casa, e Balbina era uma amiga conhecida de Anacleta, era uma pessoa mais idosa e que, provavelmente, como as mulheres da sua faixa etária, ela trazia os conhecimentos dos meios de dar assistência àquela parturiente. Então, Anacleta ia fazer o parto. Ela tinha que saber como se comportar. E como se não quisesse nada, com uma coisa assim fortuita, ela foi obtendo essas informações através da Balbina. Enquanto isso, Helena ficava acamada, né, triste e esperando as coisas acontecerem. Então, assistida exclusivamente por Anacleta, que se desvelou pela tutelada na posição de verdadeira mãe, Helena contemplou a filhinha, com insopitáveis conflitos no coração. Não sabia se a odiava com violência ou se lhe queria com ternura. Eu vou falar, eu tenho muita pena da Helena nesse ponto, porque a mãe contemplar um filhinho recém-nascido, eu acho assim que é de uma delicadeza, de uma ternura, de um amor, de uma candura que a gente não pode imaginar o contrário. E ela tinha, em contrário, a própria sobrevivência dela. Que nós vimos outro dia o que os romanos faziam com as meninas, as mulheres dela, jovens, 17 anos, tinham filho fora do casamento. Elas eram, muitas vezes, até mortas. Havia até homicídio contra elas, né? E a gente sabe que muitas mães infelizes, né, no nosso tempo, que não podem ficar com a criança, às vezes ela não tem condição nenhuma de ficar com a criança, ou não querem ficar com os seus rebentos, desiste de abandoná-lo quando ela os vê e os leva aos seios. Quando elas levam para a primeira mamada, há naquele momento ali um vínculo vigoroso com a criança, entre mãe e filha, e ela desiste de doar a criança. Há muitas casas, inclusive, que acolhem essas mães, quase sempre solteiras, que não têm condição ou não querem ficar com a criança, elas fazem isso. Elas induzem a mãe a levar a criança ao seio. E nessa hora, muitas vezes, elas desistem de doar o bebê. Mas a governanta, ali, a Helena estava muito decidida no que fazer. A governanta fez-la notar a coincidência da menina haver dado certo sinal materno, uma grande mancha negra no ombro esquerdo. Então, como se fosse um sinal de nascença, como é chamado. Vestindo-a carinhosamente, ela observou: isso a tornará reconhecível em qualquer ocasião. Não obstante fatigada, né, pelo parto recém-feito, Helena respondeu resoluta: não pretendo reencontrá-la. Então, não me faz nenhum sentido ela ter ou não ter esse sinal que vai ligá-la a mim, porque eu não quero mais vê-la. Ela tinha optado, nessa hora, pela rejeição completa à recém-nascida. Entretanto, conjeturou a amiga, o tempo corre atrás do tempo. Um dia será talvez possível a reaproximação. Custa-me pensar que nos desvencilharemos de uma bonequinha como esta. Não surgirá um meio? Aí Helena, contudo, atalhou firme. Ela deve desaparecer. É uma filha que eu não pedi e que não me cabia esperar. Ela não se lembra se pediu, né? Isso pode ter sido decidido em outra vida, como um programa reencarnatório que incluía essa criança. Não é mesmo? Anacleta, desapontada, aconchegou a criança de encontro ao coração, envolveu em panos de lã e, em seguida, apresentou-a ao angustiado olhar materno, acrescentando: é tua, dá-lhe alguma lembrança. Pobre avezinha, como se portará na ventania? Ela estava muito mesmo, com muita pena da criança. A moça, estranhamente dominada de pensamentos contraditórios, sufocou as lágrimas nos olhos úmidos e, tomando de móvel próximo um velho camafeu, em que se via a imagem de Cíbele,
admiravelmente esculpido em marfim, adornou com ele o corpo da pequenina. Esses camafeus eram muito usados naquela situação. Nós nos lembramos até da morte no livro Há 2000 anos, da morte de Lívia, no circo, onde depois o corpo dela foi reconhecido por um camafeu que o próprio Públio Lentulus reconheceu na mão de um soldado que havia surrupiado o corpo dela. Aí era um camafeu com a efígie dele, que ela guardava para si. Então, esses camafeus eram muito usados e, nesse caso, eles praticamente identificavam a origem. Mas parece que aqui era uma imagem da deusa, né? É uma deusa chamada Grande Mãe dos Deuses. Ela simbolizava a fertilidade, a natureza, a energia vital, enfim, a vida. Era o símbolo da vida, né? E era o ciclo dessa vida, era um ciclo mesmo, vida, morte, renascimento, tudo era ligado a essa deusa. A gente pode dizer que na visão espírita não existe um abandono que passe impune aos olhos da lei divina. Isso não poderia passar desapercebido, não é? Kardec foi claro ao afirmar que a paternidade e a maternidade não são privilégios, mas missões sagradas, entregues pela providência para o aperfeiçoamento moral da criança e dos pais também, que eles são beneficiados com isso. Não pense Helena, que ela não seria beneficiada do contato com a filha, que ela iria só trazer tristeza para ela, ou infortúnio. Não, ela seria beneficiada, porque a gente não sabe quem é essa criança, quem representou em outra vida dela. Então, o pai que vira, ou a mãe que vira as costas aos filhos, está adquirindo uma dívida muito grande, moral, uma dívida moral que ele um dia vai ter que ressarcir, porque os espíritos se reencontram em família para reparar erros, resgatar dívidas e evoluírem em conjunto. Em conjunto. Quando a criança é abandonada, isso aí vai representar, no futuro, uma prova para essa mãe, sobretudo no caso aqui. Não se trata de castigo, não, no sentido humano que a gente vai, Deus vai castigá-lo, não, é a lei de causa e efeito. Aquilo que nós nos negamos a cumprir, às vezes tão perfeitamente, já condicionados antes de nós reencarnarmos, com uma prova reencarnatória para nós. Então, isso será devolvido a ela. Abandonar o filho é você interromper um ciclo de evolução moral, então, para você e para ele. É perder a oportunidade de transformar aqueles erros do passado em acertos no presente. É um adiamento da prova, não é? E, logo após, Helena recomendou decidida: Anacleta, organiza-lhe a viagem. É preciso despachá-la no cesto grande, sob qualquer árvore do campo. Evita confiá-la à porta de determinada pessoa, de vez que não pretendo estabelecer qualquer laço de ligação com o passado, que eu considero morto a partir desse instante. Então, ela não queria que a menina ficasse num local identificável, que ela viesse a saber que pessoa havia recolhido. Aí é interessante isso, porque o que nós podemos pensar? Ela queria dispor do destino como quisesse, e que ela tinha definido e que não teria que responder a isso a sua consciência, nem ao grande juiz que é Deus. Ela queria dispor daquilo. Mas ela tinha medo. Ela tinha medo de um dia ela encontrar essa filha de novo. Por isso ela queria deixá-la muito longe, muito distante de onde ela viveria, porque ela nunca mais queria vê-la. Nunca mais queria notícia dela. Então, o que representaria para nós esse abandono, a não ser uma grande prova, um desvio moral decorrente do egoísmo dessa mãe? Tudo foi relacionado ao extremo egoísmo dela e também orgulho. Orgulho da família em que ela se situava, orgulho da sociedade que a acolhia e o egoísmo de não querer enfrentar uma prova, não é?
Segundo essa visão, então, os laços familiares, que são essenciais para o resgate desses débitos do passado e evolução moral de todos aqueles envolvidos, ficaram para trás, ficaram para uma outra ocasião, né? E assumindo, talvez ela, pesadas responsabilidades com isso. A reencarnação, então, une esses espíritos com o propósito de um aprendizado que a gente não pode deixar de lado. No caso, então, como se comportaria também uma criança que foi abandonada? Uma criança que foi abandonada. E nós sabemos casos, eu tenho casos assim, bem, que eu conheci, de crianças que foram abandonadas pelos pais. Uma delas, ela foi adotada, muito bem acolhida numa família. Aí, num determinado dia, ela descobriu que ela não era filha legítima dessa família. Então, sabe o que ela fez? Ela abandonou os pais adotivos. Ela saiu de casa. E é compreensível, ela era uma adolescente, as coisas talvez tivessem que terem sido feitas mais precocemente, quando ela era uma criança pequena, falar que ela era uma filha do coração e que estava ali porque eles quiseram que ela estivesse, acolheram com muito amor. Mas sabe, apesar de jovem, esse rapaz, o que ele fez? Ele voltou para casa. Ele voltou para casa e reconheceu o amor que ele tinha recebido até então, e que eles não tinham obrigação nenhuma de dar esse amor a ele. Foi uma coisa gratuita. E sabe o que ele fez? O dia que ele formou-se, casou-se, antes dele ter o primeiro filho com a esposa, ele adotou uma criança, mostrando o reconhecimento que ele tinha, né? E o perdão que ele tinha dado aos pais adotivos, porque às vezes era uma situação que eles não podiam educá-lo, nem mesmo dar um alimento para ele. Então, eu achei que isso foi uma coisa, esse perdão que você tem que dar, a compreensão para o pai e a mãe que te abandonaram, e dar aquele agradecimento aos pais que o acolheram, isso é fundamental para a paz desse indivíduo, dessa criança. Senão ela vai viver um eterno conflito. Por que a minha mãe me abandonou? Por que ela me deixou numa lixeira? Por que ela me deixou no campo, num cesto, igual essa daqui? Então, essa criança, esse caso que eu estou falando, a criança tinha uma educação moral muito grande. Era de uma determinada religião que foi dada a ela, e então ela soube suplantar isso. Então, isso aí é um dado bastante importante. Mas aí as coisas aqui continuam. Helena, suspirou a moça com evidente intuito de aconselhar. A Anacleta estava naquele meio ali, ela não queria aquilo. Aí a Helena falou, não interfiras, afirmou a jovem mãe. Quando o dia clarear, eu serei portadora de novo destino, como se ela pudesse se desfazer de um destino programado para ela. Não é? Não me fales mais nisso. Saberei recompensar-te. Dispõe de mim como quiseres. Ou que seja, se você cumprir isso, essa parte no nosso trato, eu vou te dar o que você quiser. Sobretudo aí, financeiramente falando, eu queria recompensá-lo, na verdade. Dispõe de mim como quiseres. Anacleta procurou ainda impor-se, mas a filha de Vetúrio, sem tergiversar, exclamou, não discuta, os deuses decidirão. Antes mesmo do seu nascimento, a gente sabe, muitos filhos já são abandonados pelos pais. Abandonados, sim. É o caso dessa criança. Ela foi abandonada antes de nascer, porque a mãe não queria que ela nascesse. Por situações independentes dela, como do apoio do noivo já desencarnado, Emiliano, e também do mundo espiritual, ela conseguiu levar a gravidez até o final e deu à luz a criança. E muitas crianças, quando nascem, acabam abalando a estrutura de um relacionamento qualquer, com a família ou com a sociedade. Porém, se é feito um planejamento na espiritualidade para ela vivenciar esses papéis na reencarnação, por que muitas crianças são abandonadas? Por quê? Por que o abandono?
Isso ocorre só com os recém-nascidos ou pode ocorrer também no decorrer da vida? Porque muitos se sentem abandonados mesmo com os pais presentes. Então, são perguntas que a gente se faz que dão uma ideia de como as crianças podem sofrer com vários tipos de abandono, não é? Mas as coisas continuavam. A sobrinha de Apolodoro, que era Anacleta, cumpriu a ordem, choramingando e, munindo-se de agasalho, saiu conduzindo o pequeno fardo. O dia estava prestes a alvorecer. Que alvorecer triste esse, realmente. No horizonte, o sol não tardaria em anunciar-se. Anacleta foi visitada pela tentação de deixar a criança no limiar de alguma herdade, de algum local que ela conhecesse, de algum vizinho, onde conseguisse acompanhar a evolução. Indiretamente, à distância. Todavia, embora não concordasse com a atitude de Helena, ela vivia, por sua vez, na condição de subalternidade. Dependia da casa de Opílio e, muito particularmente, da menina, Vetúrio, a Helena. Seguir a criança, ainda que de longe, seria atrair aflições sobre a própria cabeça. Não desejava abandonar o destaque social da casa de Cíntia. Era exageradamente feliz para perder com facilidade as vantagens que se rodeava na vida. Olha só. Pobre criança essa, né? Colocada entre o egoísmo e o orgulho da mãe, que só queria resolver o seu problema, que ela julgava que era criança, não é? Quando ela se dedicou a uma vida de aventura que podia culminar numa gravidez, ela não pensou nisso, não é? Como muitas fazem. Então, ela deu à luz naquelas condições adversas, sim, mas havia também o egoísmo da governanta e o orgulho. Por quê? Embora sensibilizada com a situação, ela se recusava a abrir mão da vida confortável que ela desfrutava. Ela falou, não posso. Eu tenho todo o apoio na casa. Ela própria era órfã, quando foi acolhida na casa do Vetúrio, com a Cíntia. Contudo, cortava-lhe o coração a dor de abandonar a pequenina, completamente à própria sorte. Seria justo entregar, daquele modo, um ser humano à furna dos animais? Ela podia ser morta por um animal ali, no campo. Que destino poderia esperar a inocentinha em pleno matagal? Fitou o rosto miúdo, mal velado pela cobertura envolvente, e a compaixão intensificou-se-lhe ainda mais em reconhecendo que a menina se deixava conduzir sem chorar. Era um pobre anjinho, completamente abandonado à sorte. Soprava o vento fresco, qual se for uma carícia do céu. A corajosa governanta havia caminhado aproximadamente 3 quilômetros no rumo de um pequeno povoado próximo. Não podia prolongar demasiado a excursão sob pena de denunciar-se. Alguém podia ver que ela estava transportando alguma coisa, queria saber o que era. Mas como abandonar a criança nos imprevistos da charneca, daquele lugar desolado, abandonado, úmido, frio, né? Naquela manhã tão triste? Ela não se conformava à ideia de perpetrar semelhante crueldade. Guardá-la-ia num ângulo de caminho até que pudesse sentir-se segura. Aí ela ficou escondida, atrás de uma árvore, ou coisa assim, e em preces, olha só como vale uma prece, em preces, ela rogava aos numes de sua fé, quer dizer, aos seus deuses familiares, que encaminhassem até ali alguém cuja presença a tranquilizasse. Eu fico até arrepiada de ver isso, de ver o valor dessa prece que ela fez, não é? Os nomes familiares, podia ser qualquer um daqueles deuses, ela orou com vontade, e o mundo espiritual acolheu a prece dela. Ela queria que alguém viesse ali recolher aquela criança. E o que aconteceu? Preocupada, ela ficou ali esperando. Quando a diurna claridade começou a espraiar-se através dos lençóis de névoa, ela notou que um homem, como quem cultivasse no campo a meditação matutina, apareceu ao longe, caminhando devagar. Apareceu alguém.
A moça ocultou-se rápida e a criança, pressentindo talvez o aparecimento de mãos amigas, passou a vagir, a chorar ruidosamente. Ela que até então se conservava quietinha. O passeante apressou o passo, abeirou-se dela e, ajoelhando-se junto ao cesto, bradou: grande Serapis, que vejo um anjo, ó deuses, um anjo sem ninguém. Não é por acaso que ele surgira naquela hora. Não é por acaso que seria aquele homem que encontrara a menina. Aí ele agradeceu. Como já dissemos várias vezes, né? Eles eram muito, apesar de serem politeístas, eram muito religiosos. Como a outra pediu os seus nomes familiares, ele também agradeceu ao seu Deus, né? A quem ele prezava, que era um guardião, senhor do renascimento, da morte, da cura, da vida. Ele agradeceu aos Serapis também, né? E eles tinham muito respeito por esse Deus, muito respeito. Então ele falou, agradecido por ter encontrado a criança. Aí vou fazer um intervalozinho para mostrar uma página que eu acho muito bonita. Só um intervalinho, depois eu volto a isso aqui. O capítulo 13, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo chama-se Os Órfãos. Eu vou pedir licença para ler, são poucas linhas. Aí o autor, que se denomina um espírito familiar, enviou essa mensagem, né, a Kardec, em Paris, em 1860. Então ele fala assim: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que ela sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não se desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que pudesseis lembrar-vos, já não estareis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não é essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes ao mais precioso de todos os benefícios, de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra e considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Eu acho essa página lindíssima, que nos leva a proteger todo aquele abandonado, sobretudo a criança, não é? Porque pela sua idade, pela sua condição, ela não tem nem meio de procurar um alimento, uma proteção. Então, aquele senhor inclinou-se cuidadoso, afagou a cabecinha nua e, erguendo os olhos para o alto, ele exclamou: divino Zeus, né, a divindade máxima, corresponderia a Júpiter dos romanos, que habitava o Olimpo. Ele foi direto falar com ele. Há 15 anos conduziste Lívia, minha única filha, e consolo de minha viuvez para a glória de teu seio. Então, ele que era viúvo, perdeu a filha única, há 15 anos atrás. Hoje que me sabes um peregrino sem apoio, me restituis. Louvado sejas, doravante, não serei mais sozinho. Quem sabe até era
algo planejado já para ele, para vir, vamos dizer assim, ser um consolo para a velhice dele, que já não tinha esposa e não tinha filho, ele encontrar aquela criancinha. Então, a bondade divina agira, a bebezinha não ficaria abandonada, e mais do que isso, ela já encontrava alguém que a amaria. Não seria, vamos dizer assim, um favor que ele ia fazer a ela. Ele buscava com o coração aquela criança. Então, com extremada ternura, ele retirou a menina do berço improvisado e apertou-a de encontro ao coração, sob as dobras da capa acolhedora em que se envolvia, e retomou o caminho por onde viera. Então, olha que essa menina nasceu 2 vezes naquele dia. Nasceu quando a mãe deu a luz a ela, e renasceu quando ela encontrou alguém que a amaria com muita ternura. Então, ambos se completavam na solidão e não estariam mais sozinhos. Que divina caridade, né? Aquele bondoso homem, ao amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que ela sofresse fome e frio, dirigindo-lhe a alma, a fim de que ela não caminhasse para o vício, que ela tivesse uma vida mais tranquila. Então, somente o amor, ele tem esse poder de cicatrizar essas feridas pretéritas, né? Dele, do homem que a encontrara, que as feridas das perdas da mulher e da criança, e dessa criança, da perda provável da vida que ela teria se ela se ficasse abandonada ali. E com isso germinar uma vida rica em alegrias. Então nós dizemos nessa hora, glória, ó Pai, pela divina intercessão. E assim nós terminamos esse capítulo de hoje. Esse capítulo é encerrado com uma lição maravilhosa de amor e da assistência do mundo espiritual, conforme muito bem colocou, né? Conforme Gilcéia colocou muito bem, a respeito da oportunidade que essa criança, embora abandonada, né, embora rejeitada pela verdadeira mãe, daí para diante ela teria um novo lar e um coração verdadeiramente afetuoso, né, para cuidar dela, já que ele ficara viúvo. Mais adiante no livro nós vamos ter contato, né, com esse personagem, e ficara viúvo e perderam uma filha, né, chamada Lívia, e daí para diante nós veremos. Mas é muito linda essa questão do envolvimento, né, da espiritualidade ajudando o destino dessa criança, e foi muito bom que o Emiliano, através do sonho, tivesse insistido muito que ela não abrisse mão da maternidade, que mesmo ela desejando evitar a criança, não ficar com a criança, mas ela permitiu que ela nascesse. E, ao nascer, que ela ficasse em mãos carinhosas, em mãos amorosas. Então, é muito lindo esse capítulo. Nós encerramos, né, Gilcéia? Encerramos. O capítulo agora, e ficam todos convidados para o próximo estudo, quando vamos iniciar o capítulo 5º dessa obra, intitulado Reencontro. Então, muita paz para todos. Eu vou pedir a Gilcéia que possa fazer a prece de encerramento para nós. Muito obrigado. Então, nós encerramos esse capítulo, que começou tão triste e que terminou com um gesto de amor, de caridade, de fraternidade, de um desconhecido para com uma criança abandonada num campo e salvando a vida dela. Se uma mãe lhe deu a vida, lhe deu a luz, ele salvou a vida dela, acolhendo naquele momento. E nós queremos agradecer a Deus, nosso Pai, pela bondade infinita que tem, pela misericórdia com que acolhe seus filhos, pela oportunidade que nos dá de sermos verdadeiros irmãos, pais, nessa imensa família humana que somos todos, essa família universal, de acolhermos uns aos outros, de tratarmos com fraternidade e, sobretudo, com amor, que é o sentimento mais profundo, é aquele que vai nos fazer
reconhecer a presença do irmão, a necessidade de acolhê-lo e também fazer perdoar aqueles que um dia nos legaram o abandono. Assim sendo, muito satisfeito pelo desfecho que podemos dar nesse capítulo hoje, nós agradecemos a bondade divina e pedimos que Jesus, seu Filho, fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.